Fala galera, sussa ou não, beleza? Ó, a gente vai ver as orações subordinadas substantivas reduzidas. Lembra que a gente já viu as desenvolvidas, hein? Já vimos a positiva, a completiva nominal. Cara, a gente já viu uma paulada de coisas. O que é a ideia? A ideia é você rever os vídeos. Se ficou com alguma dúvida, dá uma olhada de novo. Sim ou não? Ó, dá uma olhada e pra gente chegar nessa aula aqui pronto e quente para entender as orações reduzidas. Quando a gente fala em oração reduzida, é a oração que não vai ter o conectivo, não vai ter a conjunção integrante. A gente tira essa conjunção integrante para reduzir ela. Então ela acaba sendo reduzida, por isso que a gente chama assim. É a mesma ideia, vai dar por substituir por isso, disso, nisso, é a mesma coisa. A única coisa interessante é que não vai ter a conjunção integrante. Sim ou não? Ó, eu vou tentar te mostrar em pouco tempo. Quando a gente fala em oração subordinada substantiva, a gente fala nas desenvolvidas, beleza? Você desenvolve a oração, então você coloca o conectivo, você coloca a conjunção que integra. Sim ou não? Essa conjunção que não integra, que não vai mais integrar, ela não vai nem mais existir. Por isso a gente fala em oração subordinada substantiva reduzida. Não tem conjunção integrante. Dá uma olhada em exemplo para ficar mais claro. Sempre que a gente fala nessas orações subordinadas substantivas e nessas orações reduzidas, um exemplo claro. Eu falo assim, ó, é necessário perdoar mentiras. Ó, é necessário... Lembra que a gente deu exemplo? É necessário isso. Lembra disso? Se eu colocar o isso e colocar o perdoar de mentiras, é a mesma coisa. Só que aí talvez você tenha dificuldade em gramática e ache isso realmente muito difícil. Vamos desenvolver então. Ó, a reduzida, ela não tem o conectivo. Coloca o conectivo. Tenta facilitar seu trabalho. É necessário, coloca o conectivo, que se perdoem as mentiras. Sim ou não? Se você coloca o quê, aí fica mais fácil. É uma oração que você mesmo conhece. É necessário, oração principal, que se perdoem as mentiras, a nossa oração subordinada. Se é a nossa oração subordinada, vai ser também a nossa oração reduzida, porque você só colocou um conectivo. Esquece. É necessário isso. Tem papel de sujeito, tem papel de oração subordinada subjetiva. Sim ou não? Então desenvolve. Sempre que você se deparar com uma oração subordinada substantiva reduzida, desenvolva. É muito mais fácil. Ó, eu falo assim, deixe o partir. Transforma o partir. Deixe verbo, partir verbo. Transforma o partir. Deixe, olha lá, ó, que partisse. Deixei o que partisse, ou deixe que ele parta, tanto faz. Mas a ideia é que você vê que você consegue colocar a conjunção integrante. A conjunção que integra. Lembra disso? Deixei. Deixei-o seria a nossa oração principal. Que partisse seria a nossa oração subordinada desenvolvida. Sim ou não? Ó, quando a gente falou dessa oração subordinada desenvolvida, essa oração vai ser a oração que nós vamos substituir por isso. Deixei-o, isso. Deixei-o que partisse. Deixei precisa de um complemento. Sei lá, eu deixo a porta aberta. Lembra disso? Quem deixa alguma coisa. Deixei a porta aberta. Complemento do verbo. Nesse caso, o complemento do verbo é o objeto direto. Quando a gente vê, por exemplo, o objeto indireto, é aconselhei o rapaz a fugir. Ó, eu aconselho alguém a alguma coisa. Sim ou não? Então eu aconselhei alguém a... Olha a preposição. O complemento do verbo é indireto, né? Se relaciona de modo indireto. Aconselhei o rapaz a que fugisse. Sim ou não? Desenvolve e depois substitui. Aconselhei o rapaz a isso. Se eu coloco a isso, tem essa preposição. Complemento o verbo aconselhar, mas de modo indireto. Oração, subordinada, substantivo, objetivo indireta. Reduzida. Reduzida em que agora? E é disso que eu falo. Ela foi reduzida? Foi. Mas perceba que ela foi reduzida em infinitivo. Olha o primeiro exemplo. Perdoar. Lembra que o infinitivo são os verbos terminados em ar, e ir. Sim ou não? Se eu termino esses verbos em ar, er ou ir, eu estou falando de uma oração reduzida. Eu estou reduzindo a minha oração. Sim ou não? E reduzir em quê? No infinitivo. Posso reduzir no particípio, posso reduzir no gerúndio. A ideia é ver que eu reduzo no infinitivo. Tudo bem? Então seriam todas reduzidas de infinitivo. Agora a gente vem para uma outra ideia, né? Por exemplo, para mostrar a predicativa. Meu desejo é comprarmos essa casa. Meu desejo é esse. Lembra disso? É aquela ideia do predicativo que a gente viu no nosso primeiro vídeo para classificar as orações substantivas. Meu desejo é esse. Meu desejo é o nosso sujeito, sim ou não? Esse é a qualidade, a característica do sujeito. Meu desejo é comprarmos essa casa. Pô, não tem conectivo, tá estranho. Coloca o conectivo para te auxiliar. Meu desejo é que compremos essa casa. Apareceu o quê? A conjunção que integra a oração substantiva. Sus, se integrou, vai ser a nossa conjunção integrante. Nessa oração que eu substituí por isso,
Essa oração vai ter a função de predicativo do sujeito, a função de predicativa. Portanto, meu desejo é esse. Essa oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Porque comprarmos, né, vem do comprar. Lembra disso? Da mesma maneira que a gente fala no complemento nominal, falamos bastante, né, no vídeo anterior. Ó, tínhamos necessidade é um nome, eu complemento o nome, tínhamos necessidade de que ajudassem. Desenvolve a oração e complementa ela. Se a gente faz isso, a gente tem uma oração subordinada substantiva. Exerce função sintática. Ó, tínhamos necessidade disso. Beleza? Esse disso, complemento necessidade, complementa um nome. Se isso aconteceu, tem a função de complemento nominal. Oração porque tem verbo ajudar. Subordinada porque se subordina ao tinham necessidade. Substantiva porque eu substituo por disso. Vai ser completiva nominal porque exerce a função de complemento nominal e obrigatoriamente vai ser reduzida no ajudar. Olha lá, ó, ar, termina em ar, infinitivo. E pra gente encerrar, a gente vê as apositivas. Ó, só lhe resta uma coisa, ganhar na loteria. Transforma, você já percebe os 2 pontos, você já saca que é um aposto, mas saca assim, ó, só lhe resta uma coisa, que ganha na loteria. Você desenvolveu, só lhe resta uma coisa, isso. Isso tem a função de aposto. É uma oração apositiva que vai ser reduzida de infinitivo. Sim ou não? Galera, a gente termina os estudos das nossas orações subordinadas. Sim ou não? Todas essas substantivas a gente viu. A gente espera ter ajudado. Valeu, um abraço.